O que você fez pela sua comunidade nos últimos tempos? Nada? Não lembra? Pois tem gente que faz. Moradores que buscam melhorar o ambiente físico, social, cultural e econômico da comunidade em que vivem. Uma simples mudança de atitude que pode transformar um bairro num lugar melhor, onde existe cuidado consigo e com o outro e a busca de qualidade de vida para todos. Esse movimento tem nome: Comunidades Saudáveis. E é o que você vai conhecer no Canal Saúde de hoje. Comunidades de classes sociais diferentes buscando a mesma qualidade de vida. A iniciativa de moradores que fazem a diferença. Soluções saudáveis criadas a partir das próprias comunidades. O Canal Saúde está no ar. Hoje o Canal Saúde vai conversar sobre comunidades saudáveis com Paulo Capucci, pesquisador da USP e secretário municipal de saúde de Guarulhos. Ana Maria Girotti Esperandio, pesquisadora da Unicamp e coordenadora da rede de municípios potencialmente saudáveis. O médico pediatra e sanitarista Daniel Becker, fundador da ONG CEDAPS, Centro de Promoção da Saúde. E com Mauro Santos, estudante e membro da Rede de Comunidades Saudáveis e do Fórum de Juventudes do Estado do Rio de Janeiro. Entre a Zona Oeste e a Zona Sul do Rio de Janeiro, a discussão sobre o que é uma comunidade saudável na reportagem de Letícia Hess. O que é uma comunidade para a senhora? A comunidade é viver bem na companhia de outras pessoas, com bons serviços públicos. E a pessoa está contente no lugar que vive. Uma comunidade é um território onde vivem pessoas com condições de vida semelhantes que compartilham os mesmos serviços públicos. A oferta desigual desses serviços reforça ainda mais os contrastes que existem entre comunidades que fazem parte de uma mesma cidade. Você gosta de viver aqui em Rio das Pedras? Gosto, sim. Gosto. É um lugarzinho bom de morar. Tem muita coisa legais, entendeu? Sendo que quando chove, minha filha, é um transtorno só. De vez em quando tem um esgoto ali com entupimento, essas coisas. Só isso, só. Como é que você faz para atravessar a rua aqui? Tem que ter muito cuidado, né? O que é que tá faltando aqui? O sinal, né? Falta energia toda noite. Não consigo dormir, minha filha. Tem que ir trabalhar, amanhece o dia sem poder nem ir trabalhar. Em matéria de moradia, não tenho o que reclamar. Sossego, paz, tranquilidade. Você vive bem no seu bairro? Vivo, gosto de Ipanema, moro desde pequenininha aqui, sou muito feliz aqui. Tem o supermercado próximo, tem jornaleiro, tem bom transporte, tem a praia. Então tem bastante coisa interessante. Nós temos aqui hospitais, né? Nós temos transportes. Então, assim, é um bairro que você tem bastante coisas no mesmo lugar. As calçadas esburacadas, sem manutenção, as praias imundas, sujas, como teve a de Goga há pouco tempo. E eu que sou pescador, que gosto de uma praia limpa, e os banhistas também, todo mundo tem direito a limpar. E, no entanto, está isso aí, abandonado, esquisito, sei lá o que acontece, que ninguém toma providência, né? Acho que deveria ter mais segurança nas praças, General Osório, na Nossa Senhora da Paz. É um lugar que não tem segurança. E nas ruas, Nascimento Silva, ali por dentro as ruas não tem segurança nenhuma. Além da oferta de serviços públicos, a saúde dos moradores de uma comunidade é definida também pelas condições de moradia, alimentação e renda familiar. Mas para ser plenamente saudável, uma comunidade precisa ter participação popular. O enfrentamento coletivo dos problemas traz conquistas importantes para a melhoria da qualidade de vida de uma população. A participação popular é importante? Claro, evidente. Porque se não houver pressão, o governo já não faz nada com pressão, imagina sem pressão. Então tem que ter pressão do povo. O que você acha da matéria? Eu queria ver, inclusive, um pouquinho de cada um de vocês sobre as impressões que ficam dessa matéria.
Olha, Renato, são as impressões que a gente procura acolher até para se orientar, né, nas políticas públicas. Eu acho que ali tem dois aspectos nos depoimentos que são interessantes, né, e que nos orientam muito. É o fato de nós termos uma pessoa dizendo que gosta muito do lugar onde ela mora porque as coisas básicas que ela precisa para a vida se encontram ali no entorno, né? Alguns destacam a moradia, outros os serviços, etc., né? E o outro que diz que a participação popular é fundamental para que isso possa ocorrer, não é? E é verdade, é assim mesmo, né? Não existem governos bons, existem comunidades organizadas, né? E aí, portanto, originam bons governos, boas políticas. Na área da saúde isso é fundamental. Você veja que, ao mesmo tempo, surgiu alguma crítica sobre o esgoto, sobre a drenagem das águas, sobre a segurança, etc. Então, se a população se organiza a partir daquilo que ela tem de positivo, né, e toda a comunidade tem muitos aspectos positivos, até porque elas já surgiram como comunidade, e partem para solucionar os seus problemas de uma forma organizada, participativa, no campo da saúde isso é fundamental. Isso vai definir decisivamente o grau e estado de saúde dessa comunidade. E é importante também a gente perceber que, ao falar de saúde, as pessoas já associam segurança, esgoto, sabendo, né, desse conceito amplo que a gente busca trabalhar, né? Ana Maria, o que você acha? É muito interessante porque exatamente esse comentário que você fez. A saúde, ela está passando a ter uma outra conotação, não só para dentro do setor saúde, para dentro de trazer o remédio para tratar uma doença. E sim, aquela senhora que falou que à noite eles não têm luz. Imagine a condição de emocional que ela fica à noite durante que ela tem que acordar, que o despertador não funciona, que ela tem que trabalhar, ela tem que sobreviver. Então, assim, existem uma série de ações que a gente tem que pensar de forma articulada com os diferentes setores, com a saúde, com a educação, com o setor de administração e com a sociedade civil, com a população, para que realmente a gente consiga atingir ou minimamente manter uma cidade, uma comunidade, um bairro saudável. Quer dizer, essas diferenças, o que foi extremamente marcante é a diferença. E um bairro tem uma série de condições de acesso para a população e outro não tem. O que define isso? Será que é só a participação popular? Na minha concepção, no meu entendimento, não é só a participação popular. Ela é importante, mas tem que ter uma atuação conjunta do governo, e das várias áreas de governo também. Faltam políticas que atendam, que sejam equânimes no atendimento, tanto das pessoas que têm um determinado poder aquisitivo, daquelas que não têm. E mesmo as duas comunidades tendo diferenças tão grandes, há a percepção de que faltam coisas em ambas as comunidades, né? Daniel, qual é a sua impressão disso que a gente viu? Uma coisa que é muito interessante também, que é ilustrada pela reportagem, é como é que as percepções diferem, né? Está bem colocada uma situação de desigualdade absurda, né? Que é típica do Rio de Janeiro. Ipanema, um bairro afluente, um bairro onde tem muito serviço, um bairro onde mora gente rica, onde as moradias são excelentes, onde os serviços, na maioria deles, são bons. E apesar disso, há uma percepção de falta, né? Que existe efetivamente. E Rio das Pedras, que é uma favela onde moram pessoas muito pobres, onde as moradias são muito mais precárias, os serviços são mais precários, e onde também se percebe a falta, mas, por outro lado, onde as pessoas se percebem, sim, felizes, plenas em muitas coisas. Eu vivo aqui tem paz, eu tenho tranquilidade, tem uma boa casa, né? Existe uma diferença de percepção ali, evidente, mas uma coisa que ressalta muito é a questão dos direitos. As pessoas, efetivamente, têm os mesmos direitos em Rio das Pedras e em Ipanema. Então, nesse sentido, aí a participação popular que está colocada e a atuação do governo, que foi colocada aqui pelo Paulo e pela Ana, é fundamental. Esse encontro é o que vai poder criar uma sociedade onde esses direitos igualitários sejam mais respeitados. E a própria matéria vai contra esse preconceito que a gente tem, porque o morador de Rio das Pedras exalta a paz que tem lá, e o morador de Ipanema fala da ausência de segurança. Mas isso é um clássico. E Mauro, o que você acha da matéria?
Bom, eu entendo como essa eterna cobrança, né? Na verdade, essa questão de uma comunidade saudável, tanto em Rio das Pedras, que é uma comunidade pobre, e Ipanema, que já tem um poder aquisitivo maior, essa questão de ser saudável ou não ser saudável depende muito de diversos fatores. Na minha concepção, não existe uma comunidade saudável, ou que a gente possa dizer que ela é saudável. A comunidade, ela cobra constantemente alguma coisa nova, alguma coisa que ela necessite, e podem ser coisas peculiares, pequenas, mas que realmente é necessidade para diversos moradores dessa comunidade. Então, essa questão da comunidade saudável pode ser um fator importante ser cobrado e ouvido pelos próprios moradores das duas comunidades ou de todas as comunidades. E eu percebi também sobre a questão dessa participação popular, dessa questão da pressão. Eu acho assim, não é só pressão que o povo pode participar pressionando. A pressão é uma das ações. Eu acho que falta mais ação. Entendeu? Então falta bastante ação. Entendi, concordo. E é justamente o que a gente vai ver no próximo bloco, quando uma pessoa faz a diferença na sua comunidade. Não sai daí. A gente volta já. O Canal Saúde está de volta, conversando sobre comunidades saudáveis, com Paulo Capucci, Daniel Becker, Ana Maria Girotti Esperandio e Mauro Santos. Muitas vezes, através da iniciativa de uma pessoa, é possível realizar transformações na comunidade. Ela é moradora da comunidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Enquanto distribui preservativos para os vizinhos, Cacau dá o seu recado. Fala da importância da prevenção para se evitar AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Durante 5 anos, Cacau trabalhou em rádios comunitárias, sempre colocando a saúde na pauta do dia. Hoje, afastada dos microfones, ela diz que o que faz nas ruas é um programa ao vivo que aborda cada um de forma especial. Tem que saber falar, diferenciar, né? Você está falando com um jovem, você está falando com um idoso, você está falando com um casal, com uma mulher casada que o marido está em casa trabalhando, ou vice-versa. Então tem que ser uma abordagem diferenciada para cada pessoa. O público jovem é o preferido de Cacau. E todo dia, sem hora certa, é assim. Cacau! Fala aí, entra aí. Subindo! Sobe aí! Entra aí, galera! Diga, Cacau. A casa onde mora com a família virou ponto de encontro. A cozinha é uma espécie de escritório, com computador e quadro de aviso nos azulejos. Nesse pequeno espaço, Cacau reúne os jovens da sua comunidade para passar informações e trocar ideias sobre assuntos variados: saúde, escola, sexo, prevenção de doenças. Conversas animadas que acabam levando esses adolescentes a descobrir suas vocações. Se você é esperto, você usa camisinha. Ensinou muita coisa pra gente que nós não sabia. Sobre camisinha, sobre tuberculose, sobre AIDS, tudo aí. Tá me dando muita força. Tá me levando pra cima, tá muito dando força de vontade mesmo. É isso aí, temos que ir em frente. Os jovens de hoje em dia não quer nada com nada, só quer baile, beber, fumar. E assim, nesse grupo a gente tem a informação de o que o álcool faz com a gente, as drogas em geral, né? Então assim, a gente fica sabendo o que é, mais ou menos, aí a gente não entra nessa vida. Se quer prevenção, pode vir cá, vou dar. Quer brincar comigo? Sem camisinha não dá. Se tem uma coisa que eu acredito, é na prevenção. Em cima da música de uma cantora famosa, Cacau criou uma nova letra, colocando a camisinha como protagonista. Na levada do funk, esses jovens aprendem brincando e se tornam multiplicadores de ideias, ajudando a proteger a vida daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Cacau. A partir do momento que você
parte do princípio que você quer promover algum tipo de saúde, melhoria, qualidade de vida, né? E trabalha diretamente com jovens, voltado para a música. E você vê que, a partir do momento que eu já vi que os jovens estão se interessando em fazer música de prevenção, vem na minha procura, vem procurar camisinha, eu acho que isso já é um caminho para uma qualidade de vida melhor, né? Bom, então eu queria pegar a partir daquele depoimento da garota que fala que os jovens hoje em dia não estão muito preocupados com nada, só em festa e tal. E queria perguntar para o Mauro, né? Como é que você vê essa questão? Você falou de ação, né? Da necessidade que a gente tem de agir, além de pressionar, de agir também, e a gente mostra uma iniciativa de uma moradora da comunidade. Você acha realmente que falta mobilização, que as pessoas estão tão preocupadas com tantos problemas que se tem no dia a dia, que às vezes essa ação acaba ficando em segundo plano? Não, às vezes não. O problema é a comodidade. É muito mais fácil eu pressionar do que eu ir lá e fazer, entendeu? Por isso que eu falei dessa questão que está faltando a ação. Uhum. Eu percebi também nessa reportagem a questão das estratégias, do quanto a população pode pensar em maneiras diferentes de chegar a um objetivo. E eu acho que o poder público tem que explorar isso, tem que chegar até esses exemplos, né, que é a Cacau, que eu conheço, que faz um trabalho excelente, de pessoas que conseguem realmente fazer um trabalho excelente na sua comunidade e que são exemplos que podem ser ampliados ao município, ao estado, e essas estratégias realmente são muito importantes. Bom, e eu acho que isso também que você está falando é uma coisa muito importante, que é justamente como que isso pode como que uma iniciativa, que às vezes pode partir apenas de uma pessoa, pode transformar uma comunidade e se transformar em política pública posteriormente, né? Na opinião de vocês, como é que se dá esse trâmite para que essas ações se transformem em políticas e aí beneficiando e dando até sustentabilidade, né, para essas atitudes saudáveis? Esse movimento da sociedade civil, juntamente com o poder público, escutando as necessidades, tem diferentes, na outra reportagem, tem diferentes necessidades em diferentes espaços. Ter espaços para isso, né? Não sei se o Mauro concorda comigo, ter espaços para isso, para que você consiga chegar a um senso comum das necessidades e aí começar a aplicar projetos e com o envolvimento tanto do governo quanto da própria sociedade, da própria população ali, que está reivindicando, ou mesmo às vezes não está nem reivindicando. Por exemplo, tem ali o esgoto, na outra reportagem, o esgoto a céu aberto, e que não é percebido por alguns e não é notado por outros, mas que é um problema que pode acarretar alguns problemas de saúde, já pensando na saúde voltado para a doença, mas de saúde especificamente, mas que ele causa problema, vamos supor, para uma pessoa que está caminhando ali, não gosta do cheiro, não gosta da... Né? Eu acho que essa composição de necessidades, esse é o grande desafio. Você ter ouvidos, criar espaço para isso e assim começar um processo de elaboração com as outras pessoas, com a sociedade, com o governo, com as universidades, sim, né, envolvendo o potencial que a universidade tem, mas não o potencial de estar com algo pronto para aplicar naquele espaço, e sim para aprender a escutar também essa troca. E aí sim você começa a desenvolver um processo de construir políticas públicas. Eu quero ressaltar a importância da rede nesse processo, né? Justamente em resposta à tua pergunta, o que o CEDAPS faz, Centro de Promoção da Saúde, através dessa rede de comunidades saudáveis, é reconhecer a importância dessas ações que são realizadas por moradores, como a Cacau, como o Mauro, na sua comunidade, reconhecer a legitimidade, reconhecer a inteligência dessas ações, a importância delas, porque são ações que partem de estratégias que são construídas pelos moradores a partir da sua realidade, da sua cultura. A Cacau utiliza a linguagem da música, ela tem um acesso a esses jovens da favela que ninguém mais tem, né? Uhum. Então, o que uma organização da sociedade civil pode fazer é reconhecer essas estratégias, legitimá-las, reforçar, capacitar ainda mais esse enorme grupo de associações. Estamos trabalhando hoje com 75 associações comunitárias em favelas e bairros de periferia do Rio, já em outros lugares do Brasil. E não só fortalecê-las, mas colocá-las em rede, porque aí entra o que o Mauro falou. A ação em cada comunidade é fundamental. Existe uma série de necessidades, uma série de questões que podem ser trabalhadas com ações locais, com recursos disponíveis. Esse é o centro
dessa proposta de rede de comunidades saudáveis, é reforçar a ação local que é realizada a partir do que já existe. Mas essa ação de pressão ela também é fundamental, né? Porque sem o poder público, a ação tem um limite. Né? Ela não pode ir além de um certo ponto. Então, a articulação em rede é fundamental para aumentar essa capacidade de negociação das comunidades para trazer mais recursos. E você acha, Paulo, aproveitando, além do que você vai falar, que os nossos poderes públicos eles estão sensíveis a isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vive um momento de construção democrática no país, não é? De reconstrução democrática no país. E a gente tem 2 exemplos hoje no Brasil que refletem muito essa articulação que o Daniel propõe, né? Nós temos o Programa de Saúde da Família, que resgata esse potencial da comunidade, né? As CACAUs disponíveis para se fazer um programa articulado. Com agentes comunitários, agentes comunitários conhecem a realidade. É mandatório, é obrigatório que o agente comunitário more no bairro. Você só dá para candidatar e fazer parte da equipe, né? Que se compõe de um médico, um enfermeiro, auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários, se morar no bairro. Né? Exatamente para transformar numa ação cotidiana, organizada e financiável a longo prazo. Né? Eu receio que a Cacau, por exemplo, arrume um bom emprego num outro bairro da cidade e deixe de ter o tempo disponível que ela tem para organizar esse trabalho fundamental na comunidade dela. Se a política pública favorecer que esta ação se dê no próprio local de moradia, que é o que as pessoas valorizam, nós vimos isso nos bairros. Não é? Foi destacado aqui pelo Daniel. As pessoas estão felizes onde moram, isso é fundamental. E elas estão ali felizes onde moram porque elas têm um potencial enorme de construção e de possibilidades. Se as políticas públicas incorporam esse potencial, não é? Nós vamos adiante. Um outro exemplo importante são as escolas promotoras de saúde. É uma rede importante que tem surgido na América Latina, com várias iniciativas no Brasil, em que a escola assume para si a discussão de por que a sua comunidade está num determinado estágio de desenvolvimento da saúde, que, como nós vimos, é ilimitado. Não é? E procura agir tanto para dentro da escola, no processo pedagógico, como também para fora da escola, com algum nível de intervenção no entorno da escola. A questão ambiental, o lixo é um mote importante, né? A prevenção de doenças sexualmente transmissíveis é outro mote importante. Inclusive, já que você falou nisso, a prevenção acaba muitas vezes sendo a porta de entrada, né? A maneira de se aproximar, né? Porque isso é muito... tem um poder de comunicação muito grande de falar de prevenção, é muito concreto. Claro, né? Claro. Portanto, essa articulação em torno do sistema de saúde e do sistema de educação, que são as 2 grandes redes, né, que mais se capilarizam, mais se distribuem em todo o território de uma cidade ou qualquer plano que você queira do próprio país, é fundamental que as políticas públicas para a promoção da saúde, para uma condição de vida melhor, para uma condição de saúde melhor, articulem esses 2 canais governamentais, vamos dizer assim. Redes de saúde e redes de educação no menor território, porque aí as descobertas são absolutamente limitadas. São 2 áreas que podem ser propulsoras. As cacaus, né? Vão aparecer, os borbotões. E não só a Cacau, como também a Proa, que a gente vai conhecer no próximo bloco, que abre caminho no Morro dos Prazeres. Não sai daí, a gente volta já. O Canal Saúde está de volta, conversando sobre comunidades saudáveis, com Paulo Capucci, Daniel Becker, Ana Maria Girotti Esperandio e Mauro Santos. Para abrir caminhos, nada melhor do que uma proa. Nesta salinha, que fica dentro da Associação de Moradores do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, um grupo de voluntários da comunidade faz um trabalho que junta prevenção de doenças com promoção da cidadania. Aqui, o que não falta é informação, que está nas paredes e na boca de pessoas como Cris, fundadora desse núcleo dedicado aos moradores do lugar. O núcleo ele é um espaço onde a comunidade pode participar para tirar dúvidas, para encaminhamentos. Ele faz uma ponte entre o bairro, a sociedade e a comunidade. A função primordial do núcleo é fazer com que as pessoas tenham as informações e os esclarecimentos
para chegar a esses órgãos e ter um bom atendimento. Todos os órgãos, seja na área da saúde, no mercado de trabalho, seja no fórum, seja nas escolas, a gente tende a dizer para as pessoas aqui como é importante saber se pôr diante dessa sociedade lá fora. Tem gente que chega para pegar preservativo e aproveita a visita para saber como procurar emprego. Quem precisa tirar documentos também vem e com o formulário na mão sai daqui sabendo o que fazer. A saúde dos moradores também é acompanhada de pertinho pelos jovens voluntários do núcleo, que carinhosamente é chamado de PROA, sigla que significa prevenção, realizada com organização e amor. É bom quando as pessoas passam a se preocupar com a comunidade e as pessoas têm essa oportunidade de se prevenir e eu acho fantástico, maravilhoso. Eles têm uma confiança de estar podendo contar com esse grupo, que é a PROA, de eu estou com algum problema de saúde, não tenho a quem recorrer. Vamos à PROA que alguém vai ajudar a gente. Não estamos abandonados, entendeu? Pode ir lá no meu portão, olha, posso ir na sua casa depois? E vai chegar e vai perguntar, olha, estou com isso, você pode me ajudar? Todo o grupo vai se mover para estar ajudando essa pessoa. Através da parceria com uma ONG, o Núcleo também oferece aulas de inglês aos jovens da comunidade. O professor veio da Inglaterra para ficar 2 meses por aqui. George diz que nunca tinha sido professor antes e que, enquanto ensina inglês, aprende português com os alunos. Uma troca valiosa que dá a jovens como Mariana a oportunidade de aprender uma nova língua. Eu acho a oportunidade maneira porque o mercado hoje em dia pede inglês. Se você não sabe falar inglês, você não é nada. Você pode ter um currículo maravilhoso, mas se você não tem inglês, você não é nada. Se depender desses jovens voluntários, essa PROA promete ir longe, levando mais saúde e qualidade de vida aos moradores do Morro dos Prazeres. Eles têm a mesma preocupação que eu, que é melhorar a vida das pessoas aqui, sabendo que a gente melhora a nossa própria vida, porque eu também sou moradora da comunidade. A partir do momento que eu trabalho a educação das pessoas para não jogar o lixo na rua, eu sei que eu vou ter uma porta muito mais limpa. A partir do momento que eu sei que tem que cuidar bem dos animais de estimação, eu sei que eu não vou ter menos bicho solto na rua. Assim, é um conjunto de coisas. Eu estou melhorando não só a minha vida, mas a vida dos meus vizinhos, dos meus amigos, as pessoas que moram aqui. E esses jovens é a continuação, a garantia que esse trabalho vai continuar. Essa noção do coletivo ela é muito cara, muito importante quando se fala de comunidades e especialmente comunidades saudáveis, né? Saber que é cuidando do outro, que eu estou cuidando de mim e vice-versa, né? Mas eu queria perguntar para vocês uma questão, trazer um dado de realidade e perguntar isso para vocês. A gente está vivendo numa sociedade que sempre se fala que está cada vez mais individualista, num dia a dia cada vez mais difícil, pessoas cada vez ganhando menos e tendo que trabalhar mais quando estão empregadas. Como é que essa realidade interfere nessas iniciativas, nessa busca de comunidades saudáveis? Quais são as dificuldades que vêm a partir daí? E como lidar com elas, né? Perfeitamente possível afirmar, por exemplo, que em comunidades como o Morro dos Prazeres, onde faltam mais recursos do que em outras comunidades como Ipanema, que foi mostrado no primeiro bloco, você tem ali um capital social às vezes mais elevado, melhor do que em comunidades afluentes. Porque as pessoas precisam organizar redes de apoio mútuo, em função dessas faltas. E pelas condições em que a vida se dá nesses lugares, as relações entre pessoas são mais harmônicas, são mais fluentes, são mais intensas. Elas precisam mais umas das outras, né? A dificuldade leva à valorização. A dificuldade e as próprias condições do local, a cultura que vai se desenvolvendo. O que complica muito a vida nesses lugares, acho que aí o Mauro pode talvez dar um depoimento em geral nesse sentido, porque é uma pessoa que mora numa comunidade de menos recursos, é a questão da violência que vem se agravando nesses territórios de pobreza nos últimos 20 anos, 30 anos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Essa violência, ela complica o crescimento desse capital social, dessas relações entre as pessoas, porque ela impõe regras, ela impõe empecilhos, ela atormenta a vida do dia a dia das pessoas no lugar onde elas moram. Mas eu tenho certeza que ações que reforçam essa capacidade de grupos como o PROA,
de realizar o seu trabalho, de criar espaços de convivência, de criar espaços que geram confiança entre os moradores, eles têm a capacidade de promover a qualidade de vida nesses lugares, a saúde e a qualidade de vida. Como é que é isso, Mauro, no dia a dia? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Bom, dificuldades inúmeras, né? Questão de transporte, saúde, moradia, esgoto, tudo é difícil para quem mora numa comunidade carente, popular. Mas o importante é sobre essa questão de que é difícil ter acesso a esses locais por conta da violência, inclusive. Então, é um mundo meio fechado para ter ações efetivas, ou do poder público, ou de qualquer outro meio. Então, por que não utilizamos mais as pessoas que já fazem ações dentro desse mundo? Entendeu? Porque isso é importante, porque essa questão da confiança. Eu confio no meu vizinho, eu tenho uma relação harmoniosa com as pessoas da minha comunidade. Então, se eu tenho autonomia para poder agir dentro da minha comunidade, se utilizem de mim, para poder ter essa ação efetiva e essa ação se propagar. E eu queria fazer um comentário sobre a questão das reportagens, que na reportagem da Cacau, uma menina falou que o jovem só pensa em beber, fumar, baile funk, etc. E nessa reportagem você vê exatamente o inverso. São jovens, né, que compõem o PROA e que que fazem um trabalho excelente no Morro dos Prazeres. Então eu levanto uma questão: quem falou que o jovem só pensa em fumar, beber, baile funk, etc? Porque o jovem ele tem potencial, entendeu? Só que aí acaba que colocam isso na nossa mente e as pessoas falam assim: já que todo mundo fala que jovem só pensa em fumar, beber, etc., eu vou fumar, beber e fazer, etc. E uma outra questão que eu gostaria de enfatizar, que inclusive o Daniel Becker colocou muito bem: o que a rede propicia? Trabalhar em rede propicia levantar e achar preciosidades, né, em termos de comunidade, em termos de cidades, em que pessoas que constroem, lutam e se acham um ator social extremamente importante para todo esse processo. Então, ali foi mostrado pessoas que levantam uma bandeira em prol de uma coletividade e que, a partir, por exemplo, de um setor saúde, existem várias outras iniciativas através do meio ambiente, tal, do setor saúde, elas trazem outros problemas e trazem outras soluções. Como, por exemplo, explicar como que a pessoa deve atuar para o mercado de trabalho. Como se preocupar com a questão do inglês, trazer outras pessoas de outro país para envolvendo nesse processo. Então, a rede, ela traz essas possibilidades de você colocar as pessoas e aumentar a autonomia das pessoas, confiar nas pessoas. O que foi colocado aqui são pontos fundamentais para o desenvolvimento de um bairro, de uma comunidade saudável, de um município saudável. Porque os governos passam, né? Os governos passam, transitam e as pessoas ficam. A confiança, se ela não é alimentada, ela é apagada, assim como o prefeito, os secretários, ela é apagada. Então, tem que alimentar isso através das redes, essa construção dessa autonomia, a construção, o poder, o empoderamento das pessoas, ela é capaz de fazer várias coisas. Pois é, mas apesar de eu não compartilhar também com esse preconceito de que o jovem só se interessa por festa e tal, ao mesmo tempo eu sempre fico muito encantado em ver alguém como você, com a sua idade, com a sua articulação, com a sua preocupação social, que também não é tão comum assim a gente ver e talvez os meios de comunicação também não darem essa visibilidade. Mas eu queria perguntar especificamente para você, Mauro, como é que surge essa preocupação na sua vida? Quando é que o que te estimulou, qual foi a fagulha que fez com que você percebesse que você pode sim fazer a diferença no lugar onde você mora e até no país? Isso. Tudo é questão de oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar fazendo um projeto que foi levado até a minha comunidade pela ONG, né, a qual o Daniel é presidente, que é o CEDAPS. Então, eu fiz o projeto Agente Jovem na minha comunidade e, a partir do projeto Agente Jovem, eu comecei a ver que eu posso fazer algo pela minha comunidade, pelas outras comunidades, pelo município, etc. Então, hoje, eu já não faço parte de projeto nenhum, eu não recebo uma bolsa para poder estar aqui falando da minha experiência, do que eu faço na minha comunidade, porém, é muito gratificante para mim estar fazendo isso, entendeu? Eu sei que eu estou mudando alguma coisa, pode ser o mínimo,
para o país pode ser o mínimo, mas sabe, para as pessoas que estão ali à minha volta, já é muita coisa. Eu já estou conseguindo alcançar, já estou conseguindo chegar ao que, entre aspas, é uma comunidade saudável. A minha comunidade não é saudável, mas eu estou constantemente buscando uma comunidade saudável. Então, na verdade, a sua pergunta, o que acendeu foi realmente esse projeto, essa oportunidade que eu tive. É isso que está faltando no meio desse jovem, né? A oportunidade, pessoas chegarem e falar assim, ó, você pode fazer isso. E aí eles vão se conscientizar de que eles podem realmente fazer algo. Eu acho, Renato, que aí há um excesso, há um desvio de foco. Uma discussão que eu acho que nós temos que fazer, por exemplo, eu não sei, eu pergunto até para o Mauro, seus pais são do Rio de Janeiro? Seus pais são do Rio de Janeiro? Meu pai, minha mãe não. Foram criados no Rio? Foram criados no Rio. Não sei se para os pais do Mauro faltou tão mais ou teve mais oportunidades do que o próprio Mauro. Não é? Eu acho que estabelece uma relação histórica em que a juventude tem que ser pensada do ponto de vista da sociedade como um todo. O que nós estamos fazendo hoje que essas pessoas, que eles vão fazer amanhã? Né? O Mauro amanhã provavelmente vai estar influenciando uma série de processos na sociedade, ou na comunidade dele, ou na sociedade mais ampla. Torço, inclusive, para que seja assim. Né? Que processos são esses que devem incluir esses jovens quando eles deixarem de ser jovens? Né? Então, acho que há um certo desvio e nós deveríamos pensar isso, né, não de uma forma assistencialista ou momentânea, nós devemos pensar isso como uma forma estruturada de gerar primeiro, educação, fundamental, absolutamente fundamental para as próprias pessoas se pensarem como cidadão, né, e decidirem o que vão fazer com a sua vida. Né? Isso é fundamental e essa via, vamos dizer, do lazer, do suporte, da via do trabalho comunitário, eu acho uma via complementar a essa estruturação de políticas que preservam essa fase de desenvolvimento das pessoas, que é a juventude. E para que isso aconteça, existem várias responsabilidades de governo, sociedade civil, organizada, ONGs. O que é que a gente vai ver no próximo bloco? Como é que isso tudo se articula para a gente chegar a uma comunidade saudável? Não sai daí, a gente volta já. O Canal Saúde está de volta, conversando sobre comunidades saudáveis, com Paulo Capucci, Daniel Becker, Ana Maria Girotti Esperandio e Mauro Santos. Bom, comunidades saudáveis, né? No início do programa, o Mauro falou que comunidades saudáveis são uma busca, na verdade, que a gente nunca chega a atingir uma comunidade completamente saudável. Para que essa busca aconteça, é preciso uma articulação entre vários setores, como a gente foi vendo ao longo do programa. Como é que a gente colocaria essas responsabilidades? Daniel, por exemplo, o Mauro falou também no bloco anterior que para ele a fagulha veio de um trabalho que ele fez com uma ONG. Como é que funciona essa relação? ONG, poder público, comunidade, existem papéis definidos, quando um não funciona, o outro entra, como é que funciona isso? A trajetória do Mauro, eu acho que ela exemplifica muito bem essa questão. Mauro começou, ele era um jovem, no meio de muitos na sua comunidade, e ele teve uma oportunidade de entrar em contato com uma tecnologia social, digamos assim, oferecida por uma organização da sociedade civil, que lhe deu a oportunidade de conhecer o seu próprio potencial, de perceber que ele era capaz de realizar ações que mudariam a sua vida, mudariam a vida da sua família, da sua comunidade. Ele uma coisa, por exemplo, desculpa te interromper, que poderia ter acontecido através da escola, por exemplo. Poderia, né? A escola perfeitamente pode ter esse papel e a gente espera que tenha, né? No caso, foi uma organização da sociedade civil, que foi o CEDAPS. A partir dessa oportunidade, o Mauro não só ele assume um papel de protagonista na vida da comunidade dele, assume um papel de liderança, mas ele também começa a se articular com outros jovens dentro da comunidade e em outras comunidades, numa rede, né, a importância aí da rede. Ele hoje em dia faz parte do Fórum de Juventudes, que é um espaço que discute políticas públicas para a juventude. E aí entra esse outro ator. Nesse fórum, o governo tem que estar presente, né, o poder público tem que estar presente, porque se não há essa articulação, a comunidade saudável tem um limite. De novo, a gente pode produzir saúde nessas comunidades, e a comunidade saudável eu acho que é a comunidade não que tem indicadores de saúde bons ou serviços, é a comunidade que está nesse processo de busca, né? Que está se articulando, se organizando, onde existem iniciativas, onde moradores rompem esse isolamento social que existem nos prédios da Zona Sul do Rio de Janeiro
e que podem existir nas favelas também, rompem esse isolamento buscando se articular para produzir saúde. Agora, tem uma frase, acho que respondendo aí a tua pergunta, uma frase de um amigo nosso, Odorico, que é um ex-presidente do CONASEM, ele fala, a gente estava conversando sobre o que tem que ser feito nas favelas do Rio. A gente tem que rasgar essas favelas com políticas públicas. Eu concordo, é exatamente isso que tem que ser feito. Para se transformar uma cidade, numa cidade saudável, uma cidade como o Rio de Janeiro, você tem que rasgar essas favelas com políticas públicas, com escola, com saneamento, com saúde, com transporte, com urbanismo, para que essa cidade seja mais equitativa, para que esses direitos valham tanto na Zona Sul quanto no Rio das Pedras. Mas você só pode rasgar essas favelas com políticas públicas se você fortalecer a participação da comunidade, se a comunidade for consultada. Porque uma política pública vertical, um pacote que é imposto à comunidade, seja de que tipo for, ele não vai funcionar tão bem quanto um pacote quanto uma política integrada, intersetorial, que a gente chama, né? Que é trabalhada em conjunto com a comunidade. Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção. E já foi provado que é no vácuo, né, na ausência dessas políticas públicas, que surge a violência, que surgem essas questões todas. Exatamente. Né? E a universidade? A universidade também tem um papel importante quando a gente fala em comunidades saudáveis, né? A universidade tem que ser um espaço para que se discutam a construção das políticas públicas nessa lógica de envolver a comunidade, envolver o poder público, envolver as organizações não governamentais e ela própria. Que né? também vem sendo muito criticada ao longo do tempo por causa desse afastamento das necessidades da sociedade. Exatamente. Né? Às vezes você tem universidades que estão ali, o entorno dela é uma favela, ou são favelas, e ela fica ali na redoma dela e não sai para fora em busca de buscar interlocutores para construir projetos e que esses projetos tenham projetos, às vezes científicos, mas que tenham uma atuação na sociedade diretamente. Pode se transformar também em novos conhecimentos. Exatamente. Né? A experiência da Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis, lá hoje já abarca 32 municípios, que trabalha exatamente isso. A universidade, o gestor público, a representação da sociedade civil, as representações de outras cidades para que troquem, misturem tudo isso e assim, é suprapartidário. Né? É algo que existem os partidos, senta PSDB, PT, PMDB, todo mundo para escutar como que nós fazemos e como as outras pessoas fazem para alcançar uma cidade potencialmente saudável ou um bairro que eu chamaria de potencialmente saudável, exatamente traduzindo a fala dele, do Mauro aqui, que assim, nós não temos que achar que nós somos saudáveis. Será que uma universidade, vamos supor, é saudável? Será que, por exemplo, o município de Guarulhos é saudável? A ideia do potencialmente saudável é uma ideia implícita importante, né, no sentido de perseguir sempre. Mas eu gosto da ideia do saudável mesmo, né? Eu não quero ser um cara assim potencialmente bacana, né? Eu quero ser um cara bacana, né? Mas amanhã talvez eu queira ser um pouco mais bacana. Eu aprendi mais coisas hoje, vou aprender mais coisas amanhã. Quer dizer, eu acho que as cidades em si, o fato das pessoas se juntarem, o fato do Mauro articular programas, da Cacau se comunicar, isso é de uma saúde, né, impressionante, de um vigor impressionante e está dado naquele momento. Os resultados desse processo tendem a agregar valor nessa sociedade. Mais anos de vida com mais conforto, com menos riscos. Né? Mas a ideia do saudável, para mim, ela está dada naquele momento e ela é profundamente rica em várias comunidades. Né? Acho que a gente tem que apontar também, né, nesse processo de desencanto, a gente tem que apontar as coisas que sim funcionam nas políticas públicas. O Ministério da Saúde está organizando estudos multicêntricos, ele está estimulando ações como essas, né, de comunidades saudáveis e lançou a Política Nacional de Promoção de Saúde, está financiando pesquisas nessa área para se avaliar aquilo que funciona e o que não funciona. E desse, digamos, estudo multicêntrico, que é um estudo acadêmico, ele permitiu a inclusão de uma organização como a nossa, que representa a sociedade civil, que representa uma rede de comunidades populares, né? Isso é uma coisa que tem que ser apontada. Existem muitas iniciativas boas acontecendo no governo. O Paulo mesmo apontou o Programa de Saúde da Família, que é uma política pública essencial. E a área da saúde sempre sai na frente, né? A área da saúde. Eu acho que sim. Inclusive o próprio. A gente tem que se orgulhar do SUS, né? O SUS, claro, dos conselhos e conferências, né? Exato. Que fazem com que isso seja realmente mais
mais controlado socialmente, né? Que é o que a gente espera de toda a política pública. E com todas as suas deficiências, o SUS tem muitos aspectos positivos e tem que se lembrar que o SUS é uma política que foi construída em uma sociedade extremamente desigual, né? E agora há pouco, né? Perto da história que a gente tem, porque o SUS foi... 15 anos de idade. 15 anos de idade, muito jovem ainda, né? Eu só queria colocar uma coisa, eu acho que é potencialmente, e vou continuar defendendo que é potencialmente, por quê? Exatamente por depoimentos como esse. Porque tudo bem, se você é saudável, hoje por exemplo, estou me sentindo super saudável, porque estou aqui e tal, mas dependendo do aspecto que você analisar, você não é saudável, né? Como a gente viu na própria reportagem. Eu acho que assim, o próprio... ser saudável ou não ser saudável depende muito do individual, depende das necessidades individuais, ela dentro de um coletivo. E isso foi muito bem colocado, muito bem apontado aqui para vocês. Vocês estão de parabéns realmente pelas reportagens, porque a pessoa que olha, quem está do outro lado da televisão, ela olha e chama atenção. Para umas pessoas, a pessoa que está morando lá na favela, ela olhou, fala que é super gostoso morar aqui. Por outro lado, a pessoa que mora lá no Ipanema está reclamando dos buracos, que tem todo o direito. Então, eu acho que isso, o potencialmente, só defendendo uma questão colocada, é realmente para mostrar que existe um movimento, que as pessoas têm que se responsabilizar. Quem está aí do outro lado tem que se responsabilizar. Independente de você morar na favela ou independente de você morar num lugar mais diferenciado. As pessoas têm que achar o seu lugar, olhar e pontuar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, independente de partido político, porque a hora que acabar a água, ou na favela, ou na própria cidade, dentro da sua própria casa, todos nós vamos ter que nos responsabilizar, porque todos nós temos como. Isso eu estou dando um dos exemplos para ser potencialmente saudável ou ser saudável. Mauro, eu queria terminar com uma pergunta para você sobre o futuro. O que você imagina do seu futuro como cidadão brasileiro? É capciosa a pergunta. Bom, difícil. Sobrou pro Mauro o tempo todo. O problema é que eu não sou vidente, eu não posso falar que... Assim, eu luto para me ter um futuro ótimo. Eu penso em ter uma vida, entre aspas, digna, porque eu acredito que eu sou uma pessoa digna. Apesar de morar num lugar onde tem locais que tem esgoto, a céu aberto, não é asfaltado, às vezes falta luz, às vezes falta água, mas eu, mesmo assim eu me considero uma pessoa digna e feliz. Então, eu acredito que eu lutando para mim conseguir chegar a um estágio mais qualitativo, eu vou conseguir coisas novas, coisas boas, coisas grandes. Então, eu acho que esse é o caminho para se trilhar um bom futuro. Agora, o que eu vou... Até onde eu vou chegar, eu não sei, na verdade. Mas, por enquanto, vai muito bem, né? Espero. E a perspectiva existe, é isso que é importante. Né? Ok, eu queria agradecer, dar os parabéns a todos vocês, e especialmente ao Mauro, e agradecer a participação de vocês, Mauro, Ana Maria, obrigado por estar aqui conosco hoje, Daniel, Paulo, muito obrigado. Obrigado a você. E nós queremos saber a sua opinião sobre o programa. Escreva você também para a Avenida Brasil 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21040900. O telefone 0800 701 8122. O endereço eletrônico canal@fiocruz.br e a página na internet www.canalsaude.fiocruz.br. Através desses endereços, você pode conhecer também os outros programas que fazem parte do Projeto Canal Saúde. Há mais de 10 anos, construindo cidadania, além de receber gratuitamente o jornal com a nossa programação. Sua opinião é muito importante para nós. E o Canal Saúde de hoje fica por aqui. Não perca o próximo programa sobre mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!